Quando a gente fala de saneamento, muitas pessoas associam o tema a questões de infraestrutura, obras que estão lá embaixo, enterradas. Mas não. Saneamento é saúde. Saneamento, por exemplo, é a qualidade da água que consumimos, é o tratamento do esgoto, a gestão dos resíduos e até o ar que respiramos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Diálogos da Água. Muito bem, e para falar sobre esse tema, hoje a TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade, recebe aqui em nosso estúdio Paulo Saldiva, que é médico patologista e especialista em saúde ambiental. Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, Thales, é um prazer estar aqui falando com vocês e falando sobre um tema que eu considero bastante importante e necessário. Pois bem, Paulo Saldiva foi membro do comitê que estabeleceu os padrões de qualidade do ar e do comitê que definiu o potencial carcinogênico da poluição atmosférica, ambos da Organização Mundial de Saúde. E a primeira pergunta que eu queria fazer é que o saneamento, muitas vezes, Paulo, é associado a doenças já conhecidas, principalmente aquelas infecções intestinais. Mas quais são os impactos invisíveis ou de longo prazo que a população precisa tomar cuidado? Bom, o saneamento é um componente básico, não só da saúde, ou do funcionamento das cidades, mas também da cidadania. A qualificação da cidadania passa por acesso à água e saneamento básicos, né? E isso a gente sabe há muito tempo, né? Muito tempo. As primeiras evidências de que aquela água suja acontecia nas grandes, principalmente nas grandes cidades da antiguidade, são demonstrados. A primeira obra sanitária que é bem definida é a cloaca máxima em Roma, onde você jogava esgoto in natura no Rio Tibre, e isso ia cair nos pântanos ao redor de Roma, que começavam a ter um odor fétido. E com isso as pessoas começavam a ter uma espécie de febre que o pessoal atribuía ao miasma, mas era malária. Então a palavra ar ruim vinha da contaminação, da decomposição do pântano pelas fezes, pela decomposição, e ao mesmo tempo isso proliferava condições para que os mosquitos transmissores da malária funcionassem. Então a malária antigamente também era conhecida por impaludismo, a doença dos pântanos, mas o pântano não tinha nada a ver, era falta de saneamento, falta de tratamento de esgoto. E isso se explica também porque quando nós éramos muito antes de ter cidades, eram pequenas tribos de caçadores e coletores, eram comunidades de 100, 200 pessoas. Então você podia colocar dejetos no rio mais próximo, tanto que as primeiras cidades nasceram ao redor de rios, para ter acesso à água, né? O tamanho da população era muito pequeno em relação à capacidade dos sistemas de água lidarem com isso. Só que à medida que você cria cidades grandes, Roma chegou a ter quase 1 milhão de habitantes, o mesmo hábito sanitário se manteve. Isso aconteceu com o cólera, quando John Snow, né, estou falando na metade do século XIX, que havia, então, a causa que você não tinha descoberto bactérias ainda. Então, ele tinha 2 evidências. Havia um esgotamento de Londres no Tâmisa, e as pessoas que moravam abaixo desse esgotamento tinham mais chance de ter cólera. E isso se ficou evidente quando um poço contaminado, na Broad Street, começou a morrer muita gente de cólera naquela região, eles associaram isso com o poço, fecharam o poço e acabou o surto de cólera. Então esse conhecimento aí é uma coisa, quer dizer, a água funciona com um meio, e a falta de esgotamento e tratamento de esgoto funciona como um meio de cultura para que bactérias se nutram e elas vão poder, digamos, nos transformarmos causar doenças para nós. Isso tem a ver com a segunda pergunta que eu queria te fazer, né? De que forma ambientes degradados, com esgoto a céu aberto, como por exemplo a cidade de São Paulo, que é de onde nós falamos,
água contaminada, que está em contato ali direto com a população. De que forma esse cenário contribui para doenças crônicas, né? Problemas respiratórios, cardiovasculares? Bom, a gente acha que as doenças respiratórias vêm só pelo ar. Não, elas também vêm pela água ou transmitidas por insetos que trazem as doenças até nós. Por exemplo, o dengue, né? A dengue. Então, o que acontece é que você tem um problema agudo, eu vou pegar exemplos agudos e riscos crônicos. Embora São Paulo tenha o estado de São Paulo tenha índices de saneamento bem razoáveis, né, em relação ao restante do Brasil, na média ele é bom, mas ele tem áreas de vulnerabilidade, por exemplo, nos extremos, na cidade, onde não tem nem banheiro. As pessoas jogam, que nem na Idade Média, jogam dejetos em sacos, né, nas ruas ou próximo, né, ou então fazem lixões, né. Então esse é um problema crônico. Agora, o problema agudo, por exemplo, a gente vê nas enchentes. Então, vamos pegar um exemplo de enchente. Quando você não tem uma drenagem urbana suficiente, o que acontece? A água vem e inunda bueiros, os bueiros ficam sem drenagem, e vem urina de rato, vem bactérias, vem vírus. Então, você tem, no início, os efeitos dessa falta de saneamento e drenagem levam as pessoas onde as barrancas e as encostas caem, ou então as pessoas que são levadas pela enchente. Depois, principalmente nas regiões vulneráveis, quem está lá dentro está querendo salvar o pouco que tem. E entra naquela água, né? Ou então a água entra na casa das pessoas. E com isso vem vírus da hepatite, vem vírus intestinais, vem bactérias, vem da urina de rato você ter leptospirose, que é uma doença com uma letalidade bastante alta. E também você inala, né? Você não só deglute, né? Ou entra pela pele, ou você inala. Então você tem, depois de uma enchente, no momento da enchente, por incrível que pareça, também ocorre não só aqueles que se afogaram ou que foram levados pela enxurrada. Infarto do miocárdio. Quer dizer, o fato de você perder tudo não é fácil, né? Depois você tem 2 semanas, até 1 semana, até 3 semanas depois, surtos de infecção por vírus e bactérias. Depois você tem 1 ou 2 meses depois o risco de hepatite A principalmente. E finalmente, depois de uns 3, 4 meses, você vai ter as doenças psiquiátricas. Quando você foi deslocado de lá, percebe que não vai conseguir recompor, e isso acontece muito em problemas quando você desloca pessoas daquele ambiente, ela tinha relações afetivas e sociais, e vai morar num lugar onde você não tem, digamos, você perde seus amigos, suas lembranças, os seus vínculos, né? Isso também é conhecido muito, né? Em guerras, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras, morreu muito mais gente de infecção do que de tiro. Mais ou menos o dobro. Porque você ficava numa trincheira e saneamento zero. Nessas guerras recentes que nós estamos tendo, principalmente no Oriente Médio, a estimativa também é que você colocar um monte de gente deslocada em lugares improvisados com uma falência sanitária, morre-se mais de infecção e de doenças do que dos efeitos de bombardeio, por exemplo. Então esse é um efeito, digamos, agudo, né? Um risco que se faz, felizmente, nos períodos de guerra e de catástrofes pontuais. Mas, cronicamente, vamos pegar dengue, que é um exemplo clássico de doença associada, né? Todo mundo pensa que dengue é um problema do mosquito e da... Não. Você pode colocar areia num vaso que você tem em casa, mas quando você está na beira de um córrego, você tem uma situação que você tem calor, chuva, poças. A velocidade de procriação do mosquito, da larva virar um mosquito infectante, aumenta muito. Então ele tem condições favoráveis para isso, né? A mesma coisa acontece com alguns fungos. Quando a gente vai cultivar fungo na faculdade de medicina, você põe numa estufa. Mas, né, são meio líquido e estufa.
Então você tem um esgoto com material orgânico para o fungo se nutrir e ao mesmo tempo você não vai colocar areia numa região alagadiça ou naquela montanha de entulho que está perto da sua casa. E com isso a gente está trazendo a dengue, que era uma doença de costa na região nordeste, já desceu para o sudeste e está chegando no centro-oeste. Então isso é um problema de combinação de clima que supera as capacidades de lixo acumulado, que supera a infraestrutura das cidades, porque elas cresceram demais e deixaram para trás uma lição de casa de saneamento, né? E tem um terceiro problema que é muito recente, nas zonas de região agropecuária, de cultivo, né, você usa muito antibiótico na produção. Então você, por exemplo, o primeiro é frango, depois é suíno, a piscicultura, né, você joga antibiótico para prevenir a doença de peixes, só que você, com o tempo, o uso contínuo, surgem bactérias multiresistentes. E essas bactérias multiresistentes são aquelas que, quando estão num hospital que tem muito uso de antibióticos, você pode pegar, então, ou você não trata, a pessoa morre disso, são mais ou menos 1.400.000 pessoas ano que morrem por bactérias multiresistentes, e 4%, mais ou menos, desse número, são atribuíveis a saneamento básico, ou seja, você joga no meio livre com saneamento inadequado, e você pode encontrar uma bactéria multiresistente sem ser internado no hospital. E isso, então, se juntando as doenças infecciosas por falta de saneamento, ou então por falta de água também prejudica. Eu falei do excesso de água e calor, mas quando falta, e você tem que abaixar a pressão do sistema para aumentar a eficiência, então você faz um rodízio. Às vezes você trata a água super bem no ponto no reservatório. Mas pode ocorrer que quando você baixa a pressão, existe uma contaminação ao longo da transmissão. Ou, alternativamente, a pessoa vai buscar água no poço mais próximo que tiver, sem que pode estar contaminado. Então, nesses períodos também de carência de água, você pode ter uma contaminação, seja porque a pessoa busca água sem ser tratada, ou eventuais contaminações que existam ao longo do trajeto. Perfeito. Multifatores, né? As consequências, né? E eu queria te fazer uma pergunta que acredito que vai gerar muita curiosidade, né? A pessoa que convive diariamente, não necessariamente tocando, mas respirando, estando próxima de um rio contaminado, de uma área contaminada, exemplo, alguém que mora próximo de um rio poluído no estado de São Paulo, são poucos os rios que não estão poluídos, né, quando a gente olha o mapa hídrico como um todo, e até mesmo quem fica ali todo santo dia parado no trânsito de uma Marginal Pinheiros ou uma Marginal Tietê. O que pode acontecer com a pessoa que convive próxima ali dessas áreas contaminadas? Mas essa resposta é já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Diálogos da Água. Vocês acabaram de acompanhar então o convite para participar do encontro técnico AESABESP FENASAN, que nesta edição vai comemorar os 40 anos da AESABESP, de 20 a 22 de outubro, na Expo Center Norte, em São Paulo. E olha só, um lembrete importante. As inscrições de trabalhos do encontro técnico FENASAN já estão abertas, você pode acessar lá o site www.fenasan.com.br e enviar o seu material até o dia 5 de junho. Muito bem? Então vamos lá dar continuidade aqui ao bate-papo com Paulo Saldiva. E eu te perguntava, né, Paulo, sobre os impactos de quem convive diariamente com áreas contaminadas.
Seja a pessoa que todo dia está no trânsito, no carro, parada ali ao lado de um rio poluído, ou quem mora próximo dessas áreas de rios poluídos, áreas contaminadas. O que pode acontecer com a vida dessa pessoa a médio e longo prazo? Pensando na marginal, que eu acho que é um exemplo muito arquetípico, que passam literalmente milhões de pessoas pelas marginais ao longo de um dia, né? Então, você tem dois problemas ali: a proximidade de um rio contaminado, que está sendo recuperado lentamente às custas de muito investimento, e é muito próximo do rio, né? Quando a gente ocupou as calhas dos rios para fazer uma avenida, foi um erro na época, né? Quer dizer, não estou criticando quem fez, eu estou dizendo que essa era a cultura da época. Assim como nós colocamos avenidas em cima de grandes rios de São Paulo, né? Aproveitando uma cidade montanhosa, você usou aquele leito do rio para ter uma construção mais rápida de vias de grande fluxo. O que acontece ali é que você tem dois aspectos. Um, você está circundado por canos de escape que vão emitir poluentes. Não emite perfume, por melhor que seja a tecnologia do motor do veículo, você está respirando poluentes. Então isso já é um problema. E às vezes você sente períodos de muito odor, quando você tem uma vazão baixa, e você continua ainda jogando esgoto clandestino, o que dá um trabalho para tirar, né? Você tem que tratar na boca do córrego que desemboca, você não consegue controlar todas essas ligações regulares de esgoto para córregos, né? E ali você cria um problema meio parecido com o de Roma antiga, né? Você tem um odor ruim, e onde a água cheira mal, seguramente você tem um risco de doença, seja por agentes infecciosos, principalmente por agentes infecciosos, que vão usar aquela matéria orgânica, né, para funcionar como comida. Nisso entram não só os vírus, que, por exemplo, tem muitos animais silvestres, tem rato, né, que são reservatórios de patógenos e que o mosquito funciona como carregador. Você também tem as capivaras, que se alimentam daquele resíduo orgânico dos animais que ficam ali, que levam a um risco de doença chamada febre de maculosa, a febre K, onde você transmite, existem insetos ou pequenos tipo carrapato. Carrapato estrela, né? Carrapato estrela, que faz essa transmissão, né? E você tem um outro problema, que são os fungos, né? Os fungos que podem funcionar, a gente às vezes tem uma região, você pega a região de Porto Feliz, né, que tem aquela espuma, né, que vai nas reclusas, né, próximo de São Paulo, o Rio Tietê demora um tempão para ele ficar adequado, né? Uma parte porque a gente está reduzindo as emissões através de um projeto, e outra parte pela própria decantação natural do rio. E isso nos períodos de baixa, quando o rio está seco, aquela lama, aquela coisa, ele solidifica e faz um aerossol. Então a pessoa pode inalar bactérias a partir da ressuspensão da calha do rio, né, que pode ocorrer. Então a água em geral, esses problemas a gente não imagina, né? A gente imagina só quando você entra na água, mas o rio tem uma zona de influência. Seja a distância do inseto que voa, até a poeira que se levanta, ou nos períodos, nas regiões costeiras, por exemplo, falta de saneamento em regiões costeiras. Às vezes a gente tem aquelas florações de algas, né, que aquilo tem um elemento, né, que ele tem algumas toxinas ali dentro, e quando você inala, você pode ter uma inflamação respiratória. Também em reservatórios fechados, você tem aquela floração de cianobactérias, né? Aquela que tem uma toxina muito poderosa, a microcistina, e o exemplo mais clássico ocorreu em Caruaru, quando teve uma floração de cianobactérias no reservatório da cidade, e isso ia para o centro de diálise da cidade de Caruaru. Bom, então a diálise ele trouxe
para pessoas vulnerabilizadas esse tipo de risco. Morreram algumas pessoas, infelizmente, de hepatite fulminante. Então, a gente então imagina que o problema está restrito no reservatório, mas ele pode viajar para outras regiões, né? E também existem alguns dejetos industriais, né, que em algumas fábricas, que acontecem muito próximo, por exemplo, fábrica de tinturas, né? Você joga um resíduo da produção de tintas, e como tintas absorvem comprimento de onda em diferentes níveis, essa fotoestimulação, essa iluminação pela luz, pode transformar compostos que na boca da saída da fábrica não são tóxicos, mas se transformam e aumenta a toxicidade ao longo do sistema. Uhum. Existe também uma coisa, eu não quero colocar um show de horrores, porque nós estamos melhorando, estou dizendo a importância disso. Você tem a presença de pesticidas e defensivos agrícolas em algumas regiões de indústria, né? Então, vou pegar um exemplo na região amazônica, por exemplo. O solo da Amazônia é muito rico em mercúrio. Então, além de você ter garimpo ilegal que usa mercúrio, o próprio solo. Então, quando você começa a ter erosão do solo, você tem um teor alto de mercúrio que dá uma doença grave, dá um mercurialismo, né? E também você vai ter isso, existem evidências que quando você tem um esgotamento inadequado de águas de grandes plantações agrícolas, existe uma tendência de aumentar o número de câncer ou de efeitos secundários ao uso de pesticidas. Bom, as consequências são muitas, acho que está mais do que claro aqui a importância do saneamento, mas para finalizar, Paulo, depois dessa aula que você nos deu aqui, se o saneamento é uma ferramenta tão importante, capaz de conter todas essas consequências que você bem descreveu aqui, por que a gente ainda não conseguiu universalizar? E qual que é a sua avaliação? Estamos avançando lentamente? Estamos indo bem, né? Qual que é a sua opinião? Bom, nós estamos avançando. Esse é o lado bom da história. Em relação aos nossos outros países da América Latina, ou no Big South, no Sul, na África, em alguns outros países, nós estamos muito melhor, né? Mas ainda tem um tamanho. Mais ou menos, no Brasil, são 15 mil mortes a mais por ano estimadas por problemas de falta de saneamento, incluindo as doenças infecciosas e aquelas diretamente relacionadas com enteroviroses. E mais ou menos 350 mil internações hospitalares por causa disso. Isso custa dinheiro. Se você fez 350 mil internações a mais, isso alguém pagou. E também as mortes, quando ocorrem, por exemplo, numa criança, você tem uma perda não só emocional, uma tragédia, mas também de anos de vida produtiva que ela podia ter. Então você pode colocar isso em termos de anos perdidos de vida produtiva. Isso já paga, em algumas regiões, o saneamento se paga, ou dá lucro, quando você analisa toda a cadeia de prejuízo. E por que não vai, né? Porque, primeiro, é um problema menos evidente. Então, você fazer alguma coisa na superfície dá mais visibilidade para aquele gestor e, às vezes, demora menos tempo e ele consegue ter, então, um retorno do seu investimento, né? Então, é mais fácil para um prefeito de uma cidade pequena comprar uma ambulância, colocar o nome dele na porta da ambulância e levar para um outro hospital, porque a população enxerga melhor os benefícios daquilo, né? Mas o saneamento, como eu disse, ele é um componente básico, não só da saúde, como da cidadania. E por quê? Porque esse é um recurso que o cidadão não consegue se defender. Não é todo mundo que pode comprar água mineral, né? Ou sair. Então, o saneamento ele é um problema, um insumo básico. A água e o esgoto são insumos básicos da própria cidadania. Então, se me perguntou na média, depende do lugar. Vamos pegar a cidade de São Paulo, que eu conheço melhor. Depende do lugar que você está, do CEP, do Código de Endereçamento Postal. Em algumas regiões, a média de São Paulo é boa. Nós devemos estar com 4% a 5% só de deficiência de saneamento. Eu não sou especialista na área, posso estar errado, mas nós estamos chegando muito próximo
do índice da OMS prescrito como menos de 1% de falta de tratamento de água, né? Só que dependendo do lugar, principalmente nas ocupações irregulares que ocorrem nas franjas da cidade, né, por especulação do uso do solo, às vezes com participação do crime organizado, você faz um loteamento lá e não tem infraestrutura nenhuma, e aí o governo tem que ir atrás. Então esse próprio espalhamento da cidade dificulta você criar uma rede conectada. Então uma parte é por inação do governo, outra parte é porque a gente não controla o uso e ocupação do solo. Quando você constrói prédios muito altos em ruas pequenas, existe também uma falência relativa do sistema de esgotamento sanitário e do próprio provimento de água naquela região. Então você constrói um prédio, alguém ganhou dinheiro, mas quem tem que correr atrás é o saneamento dentro daquilo que a própria outorga onerosa não consegue cobrir, né? Quando você pode aumentar o prédio, você pode pagar em alguma infraestrutura. Mas geralmente isso é feito na superfície, alargamento de rua, melhoria de calçada, mas não olha para baixo. Então esse é um problema que a gente tem que... Por isso, como é um problema de cidadania, nós também temos que fazer com que os cidadãos, né, tenham maior cobrança sobre isso. Então, ou seja, existe um problema que a gente tem que formar isso na educação, eu acho, principalmente ensino fundamental 2 ou ensino médio, de fazer com que esse indivíduo que está próximo de ser eleitor incorpore na sua pauta de reivindicações o saneamento que ele merece. E aí você vai ter, digamos, um direcionamento disso, como aconteceu recentemente com o transporte público. A greve de 2013 pela tarifa de ônibus fez com que a pauta de mobilidade se deslocasse um pouco de pontes e avenidas para ir para corredor de ônibus e metrô. Então, essa é a vantagem, a mensagem de otimismo que eu quero dar. As coisas hoje acontecem por causa dessa comunicação e dessa facilidade, como agora nós estamos fazendo, de fazer com que as pessoas passem a olhar melhor a plataforma de políticos e de saber que eles estão efetivamente comprometidos com o financiamento de um saneamento que seja mais equânime, mais solidário, mais participativo e, por que não dizer, muito mais humano. Lembrando, né, Paulo, que esse programa está sendo gravado no primeiro semestre de 2026 e neste ano temos eleições. Fica a dica, então, do Paulo para que você, na hora de fazer a sua pesquisa, ver em quem você vai votar, avalie muito bem o programa de governo dos candidatos. Veja se ele está olhando pelo saneamento, que, como o Paulo bem destacou aqui, gera muitos impactos para a saúde da população. Paulo, muito obrigado em nome da TV Água e Saneamento. Muito obrigado. Prazer para quem ouviu a gente, espero que tenha funcionado, né? Não espero ter colocado uma mensagem muito negativa, mas eu sou médico, né? E a gente só vê a parte ruim dessa história. Uma mensagem realista, de realidade, né? A gente precisa, de fato, olhar para isso com serenidade, né? E quando você vai ficando velho, você fica um pouco rabugento, sabe? Você passou por um monte de coisa. Estou até furando bola de criança quando cai no quintal, mas ainda não cheguei nesse ponto, mas eu tenho esperança. Tá certo. A gente agradece então ao Paulo Saldiva, TV Água e Saneamento e a Sabesp pela sua presença. E só antes de terminar, obrigado vocês também que nos acompanharam. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo Diálogos da Água.